Olá, pode chegar. Está começando mais um programa Humanamente, espaço de conversa sobre assuntos importantes que envolvem a sua saúde mental. Uma parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Sempre com a melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô, como é que está e como é que foi a semana? Corrida, com muitas notícias, mas estamos bem e por aqui. Doutor, hoje vamos falar sobre um assunto que é mutismo seletivo. Quero saber do nosso ouvinte se já ouviu falar. A gente está se referindo a crianças em idade de desenvolvimento que, em determinados contextos sociais, não conseguem falar ou se comunicar, mesmo apresentando desenvolvimento normal de linguagem ao longo aí dos primeiros anos de vida. Esse mutismo ou esse silêncio, em algumas situações, costuma acontecer cedo, entre 2 ou 4 anos, e nem sempre tem um diagnóstico tão fácil ou então feito nessa fase. A gente vai falar sobre esse assunto até porque da grande expectativa dos pais pelo início da fala, por esse começo da comunicação, né, doutor? Que é uma fase tão especial também. A gente recebe para essa conversa o doutor Enio Roberto de Andrade, que é diretor do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Doutor Enio, seja muito bem-vindo ao Humanamente. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Enio, eu queria já começar perguntando, Enio, de uma forma geral, para o ouvinte, né, que está aí acompanhando o programa, que está ouvindo a gente no YouTube, é, o que é exatamente o mutismo seletivo? Ele é um diagnóstico por si só? Ele é um transtorno mental? É, aquele, Como que ele se define? Quando é que o pai desconfia que, bom, isso então é um problema, eu tenho que levar para um psicólogo, para um psiquiatra? Enfim, dá uma introdução geral, assim, desse problema como que os pais podem desconfiar e para onde levar. Tá bom. O mutismo seletivo, ele é um diagnóstico psiquiátrico, ele está dentro da família dos quadros ansiosos. E ele é muito frequente, vir associado com ansiedade, né? Com outro tipo de ansiedade. Ou em famílias que têm uma preocupação muito grande com a performance ou com rigidez muito grande em relação ao comportamento, então ele tem uma tendência a apresentar mais nesse tipo de família. Ele é um quadro raro, é, mais ou menos 1% só da população apresenta isso, ou menos. Ele apresenta nessa faixa etária mesmo, que foi apresentado de 3 a 5 anos, e o que é importante é que para esse diagnóstico ser feito, a pessoa tem que, em outros ambientes, conseguir se comunicar normalmente. Então, é por isso que ele é seletivo, né? Então, em algumas situações, em algum ambiente, a criança não fala. Deliberadamente ela não fala. Então, isso, se não for tratado, vai crescendo, aí chega a idade escolar, e na idade escolar, então, isso começa a causar prejuízo, porque a criança não comunica adequadamente, não fala com os colegas, por exemplo, ou às vezes fala baixinho, quase que inaudível, e aí quando está num ambiente familiar, às vezes fala com um familiar, não fala com outros, por exemplo, a família tem uma certa resiliência, eles toleram isso por um período, por um tempo, até que chega uma hora que eles resolvem, então, a procurar ajuda. Mas lembrando sempre que o psiquiatra é a última escolha, é a última barreira. Assim. O Enio fala isso, Roberto, eu até lembro, eu cito, viu, Enio, eu vou falar publicamente aqui que eu cito o comentário que é seu e eu nem dou crédito, então vou dar publicamente aqui o crédito. O Enio disse que normalmente as pessoas mudam de religião 3 vezes antes de ir para o psiquiatra, né? Então, isso quer dizer Exatamente. que a última barreira, né? Resistem a ir. Ah, não, espera, vê se fala, vai na benzedeira, toma, faz uma simpatia, leva não sei aonde, até chegar no psiquiatra, as pessoas resistem muito por preconceito e por ainda desconhecimento, imagino, não?
Eu acho que é as duas coisas, né? Tanto o preconceito quanto o desconhecimento, eles fazem com que há um atraso nessa procura. E aproveitando bem esse gancho, doutor Enel, então qual é o momento certo de levar uma criança ao psiquiatra apresentando essas dificuldades na fala? E eu queria que você diferenciasse também esse mutismo seletivo, quer dizer, a criança não se comunicar em alguns momentos específicos, é diferente de um atraso na fala? O que é esperado do desenvolvimento da fala de uma criança, de um bebê? Então, é diferente do atraso na fala, né? Geralmente a criança começa a falar as primeiras palavras por volta de 1 ano, né? Se for menina, fala mais precocemente, e se for menino, demora um pouco mais. Mas com 1 ano e meio, por exemplo, a maioria das crianças já estão falando palavras e algumas até frases. No mutismo seletivo, como geralmente a idade de início dele, como você citou, é por volta dos 3 anos, né? Então, a criança já adquiriu a capacidade da fala, ela já fala normalmente, ou já falava normalmente com os familiares, ou a maioria dos familiares, e aí, de repente, ela então para de falar em ambientes, por exemplo, externo, estranho, e isso então tende a evoluir se não for tratado e podendo chegar até a idade escolar. A melhor época, respondendo a sua pergunta, para tratar isso é quando os pais desconfiam, quanto antes procurar tratar para evitar que isso progrida e comece a atingir essa criança em vários ambientes, em várias situações, levando certamente a prejuízo escolar, mas não porque ela tem dificuldade no aprendizado, mas porque ela não fala. Eu até, você comentou agora, Enel, e eu fiquei curioso aqui, isso começa mais ou menos de repente? Então, ou é assim, sei lá, quando a criança vai para a escola, ela já vai e não fala, ou às vezes ela vai e no começo fala e de repente ela para de falar, quando ela sai do núcleo familiar, imediatamente se manifesta, ou pode se manifestar um pouco mais tardiamente? Como é que é o aparecimento do quadro? Então, o quadro geralmente começa mais no ambiente familiar, né? Quando então a criança fala menos com parentes que ela tem menos contato, ou só fala com os pais, por exemplo, mas isso frequentemente é encarado por um primeiro momento como ela é tímida, isso vai melhorar, isso vai passar. Quando isso então começa a não melhorar, a não passar, ou a criança fala com a mãe ou com o pai. Porque às vezes a criança pode falar só com a mãe e não fala com o pai, tá? Isso já aconteceu no consultório, por exemplo. Então ela fala só com a mãe, não fala com o pai, aí chama a atenção, aí eles procuram. Eu não sei dizer para você se por exemplo, assim, a criança acordou no dia seguinte não falando com o pai, não falando com um parente estranho, porque eles demoram um pouco para chegar, e aí o relato que eles têm que eles nos contam assim, ela deixou de falar com pessoas estranhas, não fala com pessoas estranhas, só fala com a gente quando está em casa, ou ela só fala com a mãe, por exemplo. Mas eles não precisam, se, por exemplo, dormiu e no dia seguinte acordou. Isso não acontece, assim, não tem esse relato. O mutismo seletivo, ele é um quadro ansioso, né? É quando a criança, em determinados ambientes, ela não fala, ou com determinadas pessoas ela não fala, ou começa a não falar com estranhos. E aí, quando o Enio falou essa frase, né? A pessoa não fala com aqueles parentes que são menos frequentes em casa, ela não fala com estranhos. Eu juntei com a ideia da ansiedade e pensei o seguinte: mas a gente não vive falando para as crianças realmente não falarem com estranhos? Olha, você não fala com estranho, você não dá corda para estranho, não fala com estranho. E isso, de alguma maneira, para uma criança mais ansiosa, pode ser talvez ser o gatilho, Wênio, o que está por trás disso. É mais vergonha, é mais medo, sei lá, se esse é um estranho, o que ele vai fazer comigo? A gente sabe, assim, o que está por trás dessa ansiedade toda? Não sabe, Daniel. Esse é um ponto, porque não é, por exemplo, que os pais falam para não falar com estranho, que a criança para de falar. Ela não tem uma explicação para isso, ela não tem
um entendimento do porquê que ela não fala, ela simplesmente escolhe não falar, ela não consegue dizer. A gente sabe que é do quadro ansioso, que é da família da ansiedade, a gente sabe que tem frequentemente outros quadros ansiosos, por exemplo, a criança é mais perfeccionista, tem fobia social, ou na família tem pessoas com quadros ansiosos, mas não tem elas não conseguem ter essa elaboração assim do porquê não falar, por exemplo. Se ela explicasse, por exemplo, que não fala com estranhos, aí ficaria mais fácil, né? Porque aí a mãe poderia dar o comando assim, tipo, ó, mas na escola todo mundo é amigo, é conhecido, pode falar com eles. Aí automaticamente ela então passaria a falar. Mas não funciona assim. Sim. Até porque a criança não tem ainda a elaboração, né, Enio, tão subjetiva, talvez ela nem consiga ter um insight, não cai a ficha para ela do que exatamente ela está sentindo e por que exatamente ela não está falando. Exatamente. Em criança, muitas vezes, o quadro ansioso é tido como queixas somáticas, né? Então, a criança queixa, por exemplo, dor de barriga, não raro, por exemplo, a criança pode ter febre por estar com medo de alguma coisa, medo de prova, ansiosa. Quer dizer, então, são mais queixas físicas do que especificamente algo elaborado. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. E é interessante porque as mulheres conseguem expressar melhor esse tipo de sentimentos do que os homens. Os homens ainda tendem a ter mais queixas físicas os quadros ansiosos do que as mulheres. Vamos trazer aqui alguns dados da nossa sala digital que foram preparados para o programa em relação ao assunto. Aí a gente identificou buscas das pessoas maiores sobre a comunicação das crianças de forma geral, não só sobre o mutismo seletivo. Então, muita gente indo para a internet desde 2019 buscando quando a criança começa a falar. Aquela ansiedade dos pais, né, doutor Daniel, que a gente sempre comenta. E o aumento do interesse indica também o tom do desafio dos pais. O interesse veio aumentando, tivemos um pico em 2023, em 2024 também bem mais alto do que as buscas que a gente registrava em 2019. A gente tem uma outra tela também, uma curiosidade para os nossos ouvintes, o Japão liderando o interesse por mutismo seletivo. E é seguido pelos países nórdicos, então indicando aí que Japão, Noruega, Suécia, Polônia e Finlândia são os países onde há o maior interesse por mutismo seletivo. Não sei se o doutor Enio vai saber decifrar por que o interesse está maior nessas regiões, doutor Enio. Mas também aproveito para te perguntar se o tratamento é simples. Como é que os pais devem lidar na comunicação com as crianças? Eles devem perguntar para as crianças por que elas não estão se comunicando naqueles momentos? Eles devem deixar a criança mais à vontade e aí sim procurar o apoio médico? Como é que eles devem se comportar, doutor? Bom, eles podem perguntar, até porque eu acho que a comunicação entre pai e filho deve ser o mais natural e tranquilo possível. Mas eles não vão conseguir resposta. A criança não vai conseguir explicar por que ela não fala, por exemplo, com um parente menos próximo, ou por que ela não fala na escola. E aí eles têm que procurar a ajuda de um profissional. Geralmente é uma terapia, tá? Primeiro começa com a terapia cognitivo-comportamental. Demora um pouco para fazer efeito, até porque demora que a criança crie um vínculo com o terapeuta ou com a terapeuta. Então, isso não é uma coisa automática. E aí, então, depois disso, ela começa a fazer exposições para que essa criança, então, passe a falar. Em alguns casos, quando essa terapia não dá resultado, aí você associa o uso de antidepressivo para poder diminuir a ansiedade da criança e fazer com que esse resultado da terapia passe a ter mais efeito. Mas a terapia é o fundamental. Eu não vi esse trabalho porque que os países mais ricos têm essa busca maior, mas eu agora, fazendo uma inferência aqui, mas a inferência é minha agora, nada científico, mas talvez porque esses países mais ricos, os pais tenham essa preocupação, ou tenham mais conhecimento, ou tenham mais informação, então isso chama mais a atenção deles. Acho que em países onde a situação de sobrevivência ainda é muito importante, acho que os pais estão preocupados com outro tipo de coisa e o mutismo, às vezes, não é tão pesquisado assim.
Mas é interessante também, né, que você vê Japão, que o Enio comentou que famílias mais rígidas, famílias que prezam ali pela, vamos dizer, performance, né? Como que você vai aparecer diante do outro, pode ser um estímulo. O Japão é uma cultura que tem um pouco disso, né? De não incomodar o outro, como que você aparece perante o outro é muito importante. E a Escandinávia é aquela coisa um pouco estereotipada, mas que faz parte mesmo da cultura de pessoas mais fechadas mesmo, né? Pessoas que se comunicam menos, têm menos abertura. Não sei se tem uma explicação sociológica aí, mas fica uma ideia aí até de pesquisa de repente, né? Não pode ser podem ser fatores sociais que se mesclam com o psicológico, né? Sem dúvida, Daniel. Acho que sim. Geralmente as famílias de filhos japoneses aqui no Brasil, né, elas têm mesmo essa rigidez, inclusive lidam com os transtornos mentais de uma forma diferente, mais rígido, assim. Eu queria perguntar para o Enio se a gente percebeu algum impacto da pandemia, porque, puxa, as crianças foram muito afetadas, né, com o lockdown, enfim, com a impossibilidade de ir para a escola. A gente sabe que isso teve um impacto tanto no aprendizado, como até em experiências de pátio escolar que não houve, de parquinho que não houve, enfim. Eu sei que a incidência, você falou, é baixa do mutismo seletivo, 1% ou menos, mas sei lá, tem 30 milhões de crianças no Brasil, vamos falar de 300 mil crianças com mutismo seletivo, não é tão pouco assim. Talvez seja um número suficiente para a gente ter percebido algum impacto da pandemia. Então, a pergunta, a gente percebeu, você notou, sabe de dados, ou notou no consultório mais crianças com essa queixa, mais famílias com essa queixa específica, e também aproveitando, se aumentou o movimento em geral, assim, se a pandemia você percebeu mais demanda pela psiquiatria da infância e adolescência. Bom, sua pergunta é uma pergunta muito inteligente, mas infelizmente eu não vou conseguir responder especificamente do mutismo seletivo. Até porque, dentro daquilo que eu andei procurando, eu não vi esse aumento da incidência após a pandemia. O que é sabido no Brasil, aliás, no mundo, mas o Brasil se tornou o país campeão de incidência e prevalência de ansiedade nas crianças e adolescência após a pandemia. Mas isso é no geral. Então, era esperado de que tivesse um aumento na procura de mutismo seletivo. Mas isso eu não observei. E, assim, olhando na literatura, ainda não chegou na literatura, pelo menos na pesquisa que eu fiz, um aumento da incidência de mutismo seletivo pós-pandemia. Mas houve um aumento, então, interessante, né, de movimento na psiquiatria infantil. Houve mais queixas, as crianças sofreram mais a ponto de precisarem ser submetidas a tratamento. Os pais ficaram mais atentos, a gente falou mais disso, e ao mesmo tempo as crianças sofrendo mais, foi essa mistura toda? Sim, especificamente a gente não sabe qual é a causa, assim, não dá para dizer que a causa é isso. O que a gente sabe é, por observação e por estudos estatísticos, que houve um aumento da incidência de quadros ansiosos pós-pandemia. Sim. Agora, doutor Enio, saindo um pouquinho do mutismo seletivo, mas entrando também, ainda na sua área, na comunicação das crianças, muitos pais têm muita ansiedade quando há um atraso na fala, crianças que começam a falar mais tarde. O que é esperado dentro dos padrões de normalidade? Você falou um pouquinho no começo do programa que as meninas costumam expressar a comunicação antes, por volta de 1 ano, mas até quando é considerado normal e por que algumas crianças têm esse atraso na fala? Tem sempre a ver com alguma dificuldade, de fato, do desenvolvimento? Ou também tem relação com o estímulo que está sendo trocado ali com os pais? Então, Roberta, tem a ver com estímulos que está sendo trocado com os pais,
tem a ver com parte genética. Tem famílias, por exemplo, onde as crianças demoram um pouco mais para falar e tem a ver, óbvio, com alterações outras que aí os pais têm que ficar atentos. Mas, geralmente, por volta de 1 ano e meio, toda criança deve estar se comunicando, entendeu? É claro que as meninas vão conseguir fazer frases mais elaboradas, mas os meninos já conseguem ter uma comunicação de maneira inteligível. O que acontece é que, às vezes, até por isso ser em algumas situações familiares, onde há um atraso, então a pessoa espera um pouco, o que geralmente não é recomendado, né? Porque o estímulo precoce é o melhor tratamento para isso. Então, o que se deve ser feito na dúvida, procura a ajuda de um profissional e ele avalia se aquilo ali está dentro do esperado ou se está fora da curva, né? E aí, se caracterizar que está fora da curva, ir atrás do tratamento ou ir atrás para a causa, porque às vezes pode ser, por exemplo, uma limitação intelectual, pode ser um quadro de transtorno do espectro autista, e aí as pessoas eles ficam esperando e a demora no tratamento para essa criança vai ser muito ruim. Eu senti uma certa ansiedade da mãe já, Roberta, querendo saber se a filha já estava na idade de falar, mas não ainda, né, Rô? Não, ela já tá, mas não é ansiedade da mãe, porque a minha fala até demais. É uma mini matraca. E o mais legal é que ela vai inventando palavras que ela tem certeza que a gente entende. Então ela vai balbuciando, ela vai pronunciando palavras que não existem, mas com aquela certeza que está sendo compreendida, sabe? Os pais de bebê vão me entender. Bebê Beats, tá na Ju? Aí você não tem ideia do que é, mas deve ser alguma coisa muito, muito importante. Mas é incrível a gente acompanhar esse desenvolvimento na fala. Ô, doutor Enio, mas só para completar, porque eu sei que tem pais ansiosos com isso, situações de trauma e de conflito dentro de casa costumam gerar também esses atrasos na fala das crianças? Não tem relatos, não encontrei essa associação, tá? A associação que a gente tem é assim, em pais mais ansiosos, mais rígidos, que têm uma preocupação mais com, por exemplo, organização, cobram mais, desempenho, então isso tem essa associação. Conflitos não, conflitos geram outro tipo de ansiedade, mas não mutismo. Isso também não é para a gente colocar a culpa nos pais também, né, Rô? Às vezes a gente fala assim sobre fatores de risco, é importante para a gente conhecer comportamentos que podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis, mas também não é para o pai falar, ah, puxa, meu filho teve, então a culpa é minha. Não é uma questão de culpa, é uma questão de a gente entender o contexto, até para poder tratar de forma completa, né, de forma global, tratar a ansiedade da criança e, eventualmente, tratar a ansiedade dos pais também. Uma coisa que quem tem filho sabe que é muito interessante, às vezes é meio aflitivo, é quando você vê um comportamento no seu filho e na hora cai a ficha que você não gostou daquele comportamento, mas é igualzinho o que você faz, né? Então, sempre falo, quando tem uma criança ansiosa, quando tem uma criança com déficit de atenção, enfim, vamos olhar para a gente também, né? Vamos aproveitar essa oportunidade e, de repente, tratar de todo mundo. O exemplo arrasta, né, doutor Isso aí. Daniel? É a frase que sempre dizem. Agora, doutor Enio, só É isso. para encerrar, e acho que dá para a gente ouvir do doutor Daniel também, esses quadros de ansiedade na criança, a gente sempre noticia aqui na rádio, na Band News FM, que vem aumentando, principalmente depois da pandemia, ansiedade em crianças, em pré-adolescentes. Queria ouvir o seu olhar sobre isso e se existe a tendência dessas crianças se tornarem adultos mais ansiosos. Então, houve esse aumento, né? Então, os estudos mostram que houve esse aumento. Sim, se não tratado, tem uma tendência de que ele venha a ter mais ansiedade na fase adulta, mas o mais importante não é nem o fato de ter mais ansiedade na fase adulta, né? Mas é que ele vai ter uma coleção de prejuízos até a fase adulta, e isso pode ser que fique marcado na pessoa, e ela terá que lidar com essas lembranças traumáticas o resto da vida.
É isso, e sempre que possível, agora que quem tem filho pequeno, eu acho que tem uma vantagem, viu, Rô? Quem tem filho, aí dos, seus 16 anos até os 10, 9 anos, vai ter mais dificuldade com o que eu vou falar. Mas quem tem filhos menores, e quanto menor, mais fácil, mantenha longe das telas, né? A gente saiu dando tela aí, e aí essa geração passou pela pandemia, e a gente sabe que o uso excessivo das redes sociais está associado a um monte de coisa, inclusive transtornos de ansiedade. Essa geração que vem mais novinha aí, agora que a gente já tem mais noção do perigo, sempre fica a dica, a recomendação, mantenha o menos possível de tela. A tela não é veneno que você vai encostar, vai morrer, mas quanto menos exposição, melhor. Doutor Daniel, doutor Enio, muito obrigada pela participação no programa Humanamente. Conversa boa que tivemos por aqui neste fim de semana. Um bom trabalho e até uma próxima, doutor. De nada, até a próxima. Obrigado pelo convite. Doutor Daniel Barros, voltamos na semana que vem com outros assuntos importantes. Para o ouvinte que pegou o programa na metade, tem interesse, quer acompanhar, pode procurar a íntegra no programa no YouTube, com as imagens também aqui da nossa sala digital, nos principais tocadores de streaming e sempre aqui no dial do seu rádio também. Até semana que vem, doutor. Até, Rô, valeu, Enio, um abraço.